Podem continuar torcendo contra. Não, eu até gosto. Torçam contra. Vai, gol! Bora! O Vasco é pra quem acredita, vamos! Eu sou vascaíno antes de ser presidente do Vasco. Que fique muito claro para alguns oportunistas. Eu sou vascaíno e todas as ações que estão sendo tomadas é por proteção a você, torcedor. Porque eu sei o bem que eu quero fazer ao Vasco. Tem que ter muita coragem para fazer o que nós fizemos. Mas enquanto eu for presidente, todas as vezes que ele me citar ou citar o Vasco, ele vai ter uma resposta à altura. Boa noite, torcida vascaína. Aí a barreira vai virar baile. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Estamos aqui mais essa manhã, nesse dia 27 de dezembro de 2024, nesse início de sexta-feira. Muita coisa importante e interessante acontecendo nos bastidores do nosso, do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá falando do que, meu amigo Álvaro Silva? Meus amigos, eu tô falando das seguintes situações. O mercado da bola agitadíssimo em relação ao zagueiro Maicon, em relação ao atacante Emerson Rivaldo Rodrigues, Tietê, Fábio Carille, Lucas Oliveira, Serginho, Zé Gabriel, De Luca, Joaquim Lavega, Léo Pelé, Maurício Lemos e mais coisas envolvendo o mercado da bola. Muita coisa aconteceu aí nessa última quinta-feira, também conhecida por todos nós como ontem, O Vasco que aí já encaminha um acordo com a Nike, já trocando documentações, aquela coisa toda dos trâmites burocráticos ilegais, O Vasco então, ilegais não, burocráticos perante a lei, ficou melhor, meus amigos, o Vasco aí que vai ter aí um acordo com a Nike a princípio, A gente tomou conhecimento ontem à noite de 7 temporadas, 7 anos de 2026 até 2032, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, então 7 anos, o maior contrato esportivo do Vasco da Gama na história da nossa instituição. Muita coisa acontecendo nos bastidores do nosso gigante da colina. Então, meus amigos, vamos, dale. Vamos bacalhau, que tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, agora é o seguinte, Logo de cara, eu quero falar com vocês aqui sobre o zagueiro Maicon, Mas antes de eu falar do Maicon, por favor, se inscreva aí, aperte o botão inscrever-se aí, não vai custar nada, é 0800, clica no botão inscrever-se aí, Show de bola, já se torna um inscrito aqui do nosso canal, faz parte aqui da nossa família, quer nos ajudar, se torne membro a partir de R$2 por mês, já é um provedor do nosso canal e concorre a camisas do nosso Vascão, tá, meus amigos? Compartilhe o link do nosso vídeo, isso é mais importante ainda. Se inscrever é bacana, se tornar membro, poxa, muito legal, ficarei muito grato. Deixar o like é importante, mas o que está sendo mais aqui que eu estou pedindo para vocês, mais encarecidamente, é você pegar esse inscrito aí, compartilhar, clica nesse link aí, compartilhar, nessa aba compartilhar, e jogue isso aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Telegram, no seu Twitter, na sua rede social, joga o nosso link aí, divulga onde você quiser e puder divulgar, para ajudar o nosso vídeo a alcançar mais pessoas interessadas no dia a dia do Vasco.
Porque às vezes alguns amigos têm o sininho ativado, são inscritos, às vezes é até membro, e a notificação do conteúdo não chega, a pessoa entra no meu canal no YouTube e não tem nada, só tem vídeo de ontem ou de anteontem, por exemplo. Então, se você compartilhando esse vídeo, vai alcançar mais torcedores do Vascão. Valeu, galera. Dito isso, agora sim, direto e reto ao que nos interessa, se tratando então do nosso zagueiro Maicon, né? Maicon tá de malas prontas, vai deixar o Gigante da Colina, isso mesmo, ele vai jogar na temporada de 2025 com a camisa do Coritiba, tá, gente? Isso mesmo, o Maicon vai atuar com a camisa do Coritiba, é um contrato firmado a princípio até o fim de 2025, um ano, né? No caso, ele vai por empréstimo, ele que ainda tem contrato com o Vasco até o fim de 2025, será emprestado, então, ao Coritiba, né? Sendo assim, depois quando esse contrato entre Vasco e Maicon terminar, ou ele pode renovar com o Coritiba, enfim, o Maicon vai ficar livre no mercado, tá, gente? Então essa notícia aí, Maicon, agora de manhã dá muito sono, galera, desculpa, mas é puxado. Maicon, muito obrigado pelos seus serviços com a camisa do Vasco, obrigado pelo ano de 2023, que você fez de tudo dentro de campo, deixou tudo que você poderia ter deixado para ajudar o nosso Gigante a permanecer na Série A do futebol brasileiro. Muito obrigado mesmo, tá, Maicon? Deus continue te abençoando, você e sua família. Tudo de bom para você e boa sorte na sua nova jornada no Coritiba, tá, gente? Só para frisar, o Coritiba vai jogar, no caso, né, a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Então fica o registro, o Maicon deixando o Vasco aí, indo ao Coritiba, um ano de empréstimo, justamente o restante que o Vasco tem de contrato com o zagueiro, né? É um ano aí, então com isso, depois disso, o Maicon já vai se ver livre no mercado da bola para acertar com quem ele quiser, tá, gente? Só para ficar para vocês o registro. Agora, se tratando de Emerson Rodrigues, o contrato do Emerson Rodrigues com o Vasco vai até o meio do ano que vem agora. Meu papel caiu aqui, gente. Vai até o meio do ano que vem agora, né, de 2025, até junho de 2025. Contrato de Emerson Rivaldo Rodrigues com o Vasco da Gama. E o Vasco está muito perto aí de chegar num acordo com o atacante, né, para rescindir esse contrato de empréstimo e ele retornar ao seu clube de origem, que aí detém os seus direitos econômicos, que é o Inter Miami, lá da MLS dos Estados Unidos, né, o time onde joga Lionel Messi. O Emerson Rodrigues pode pôr no currículo, né, ó, joguei nos Estados Unidos com Lionel Messi, 6 vezes bola de ouro, e joguei no Brasil com Dimitri Payet e Felipe Coutinho, né, no Vasco da Gama, né? Então, ele já está com um currículo aí invejável, né? O menino Emerson Rodrigues, colombiano. Eu particularmente gosto da pessoa física dele, né, do rapaz em si, um cara muito bacana, muito para cima, humilde, mas dentro de campo acabou não correspondendo às expectativas, né? Agora eu quero saber o que é que o Pedrinho vai fazer com o Jean Davi, hein? Porque se o Vasco já está devolvendo o Emerson Rodrigues, que entregou muito mais do que o Jean Davi, o que o Vasco vai fazer com esse rapaz, esse chileno que está aqui no Vasco, Jean Davi, Jean David, que até agora, ó, nada, niente, como se fala na Itália, né? Niente per tutti noi, né? Nada para todos nós, né? Meus amigos, vamos aguardar, vamos esperar para ver aí o desdobramento, o desfecho dessas situações aí, né? Fato é que não é que eu estou defendendo que o Emerson Rodrigues tenha que ficar no Vasco. Eu quero dizer o seguinte, só o critério, se ele está deixando o Vasco porque não entregou, não performou, ok, eu entendo, respeito, concordo, e também realmente não performou a forma que a gente esperava. E o Jean Davi? O que fazermos com o nosso atacante Jean Davi? Vamos ter que aguardar. O Vasco comprou o Jean Davi junto ao Toluca do México. Já o caso do Emerson, né? Ele veio emprestado. O Vasco está aí antecipando o término do vínculo, né? Que seria então a princípio no meio de 2025. Outra situação, um jogador que pode estar voltando para o Vasco e é jogador da base. Não, calma, não é Marlon Gomes. Tá?
Ontem à noite a gente trouxe para vocês aqui de que o Botafogo estaria interessado na contratação do nosso cria Marlon Gomes, ele que está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está jogando muito bem. O Botafogo vai ter que botar um dinheiro na mesa para tirar o menino do clube ucraniano, mas não é sobre o nosso cria Marlon Gomes, é sobre outro cria. O Juan Bezerra, ou Juan Alvina. Não conhece? Juan Batata. Agora ficou mais fácil, né? O nosso querido Juan Batata, atacante de 21 anos apenas, ele que deixou o Vasco no meio, ali em agosto do ano passado, né, para jogar com a camisa do Oleksandria, lá da Ucrânia, né? O menino jogou 17 partidas, anotou 4 gols e 3 assistências, e o Vasco ainda tem 30% dos direitos econômicos do jogador. Surgiu uma informação ontem à noite de que o Vasco pode estar aí tentando repatriar o Juan Bezerra. O nosso Juan Batata pode estar retornando ao Vasco para jogar com a camisa do Gigante em 2025. Né? A gente sabe que o Ludogorets também sinalizou interesse pelo jogador. Vamos ter aí que aguardar essa situação aí envolvendo o nosso cria Juan Bezerra, ou Juan Batata. Olha só, eu acho que isso pode ser uma jogada de marketing daquelas do Vasco. Jogada boa, tá, gente? Tipo assim, olha, o Oleksandria falou que não importa de vender o jogador se chegarem com dinheiro lá. O menino falou também que não se importa de sair se chegarem com dinheiro para bancar lá a pedida. O Vasco tem 30% do direitos econômicos. É só um pensamento meu, tá, gente? Isso não é informação, não. É um pensamento meu. O Vasco tem 30% dos direitos econômicos. Então, de repente, meus amigos, tipo assim, o Vasco mete essa cavada na mídia, né? A gente pode repatriar, pode voltar, não sei o que lá. Aí outros clubes, o Ludogorets ou algum outro time, não, vamos chegar junto, porque se ele voltar lá pro Vasco, o Vasco tem 30% dele, tá montando um time lá, vai jogar Sul-Americana, coisa e tal, tá melhorando, vendendo SAF, reformando estádio, aquela coisa. Aí os caras falam, não, vamos botar um dinheiro aqui, fazer uma proposta legal para contratar ele. Porque se vender o menino, o Vasco pega 30% da transação. Se vender os 30% que pertence ao Vasco, né? A não ser que o Vasco segure um pouco. É um pensamento meu. Isso seria nos melhores, assim, um mundo assim ideal. Ou não, realmente é verdade, o menino pode realmente estar voltando para o Vasco. Vamos ter que aguardar, mas ele foi bem lá na Ucrânia, né? Só 17 jogos, participou de 7 gols, números legais, né? Vamos ter que aguardar, mas aqui no Vasco ele não conseguiu despontar, não conseguiu entregar no profissional, porque saiu daqui ainda com 20 anos, agora que fez 21, né? Muitas situações, teremos então que aguardar, tá, gente? Agora deixa eu falar com vocês aqui sobre o nosso treinador Fábio Carille. A gente tomou conhecimento que o treinador Fábio Carille chega ao Rio de Janeiro, ó. O avião pousa aqui no aeroporto, na malha aérea, na ponte aérea Rio-São Paulo, Rio de Janeiro, no Atenção, senhoras e senhores passageiros, para a última chamada. O voo sentido aeroporto do Rio de Janeiro do Galeão está prestes a decolar. Brincadeiras à parte, né? Dia 2, Fábio Carille, depois de curtir seu Réveillon com a sua família, tomar aquela bebida, aquela cidra, aquele refrigerante, sei lá qual é que é do Carille, se ele bebe, se ele não bebe, um champanhe, enfim, aquele suco, né? Comer aquela bela ceia de Réveillon, comemorar ali com seus familiares, a virada, de repente no dia 1º aquele churrasquinho, né? Pezinho na areia, churrasquinho bem tranquilo, banhozinho de piscina ou banho de mar, aquela coisa, né? Pra no dia 2, acordar cedo, colocar a cruz de malta no peito e vamos todos cantar de coração, pegar o avião e pousar aqui no Rio de Janeiro, já para se apresentar como novo treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco deve apresentar Fábio Carille, a princípio, no dia 3 de janeiro. Tá? Vamos ficar ligado então, Carille chega ao Rio dia 2 e deve ser apresentado no dia 3 de janeiro. Gente, peço perdão que eu estou meio ofegante, que eu estou meio querendo ficar resfriado, aí fico meio com a respiração meio... Tá, gente, mas vamos lá. Se tratando agora do Tietê. Isso aí.
Tietê é o seguinte, segundo lá o Alô Turma, o Atenção Vascaínos, né? Tietê já teria então assinado o contrato com o Vasco da Gama e se apresenta ao nosso gigante no dia 6 de janeiro. Tá? Isso mesmo, Tietê já teria aí assinado o contrato com o Vascão, então já é bacalhau. Tietê é bacalhau, é Vascão, né? É do Vascão. O Tietê deve chegar aqui ao Rio de Janeiro para se apresentar ao nosso gigante. Chegar não, né? Ele já tá no Rio, né? Tô maluquinho, já mora no Rio, porque ele estava jogando no Botafogo, ele até se despediu da torcida do Botafogo nas suas redes sociais, né? Ele chega a São Cristóvão, né? Ao bairro Vasco da Gama, agora sim, né? Ao bairro Vasco da Gama agora no próximo dia 6 de janeiro. Isso aí, gente, ótima notícia. Se tratando do zagueiro Lucas Oliveira. Meus amigos, o Lucas Oliveira foi liberado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro deu sinal verde para ele negociar as tratativas com o nosso Vasco da Gama. Pedrinho tem uma preferência pelo jogador, quer a contratação do atleta. A gente até colocou um vídeo do Pedrinho falando aqui, no caso, anteontem, né, sobre essa situação, quando ele ainda era comentarista, contando os bastidores de quando o Lucas Oliveira foi revelado ali, ele que veio da base do Tigres, né, acabou subindo, ascendendo ao profissional, aonde ele se despontou, né, no cenário do futebol profissional. Depois ele voou, né? Voou aí, quando quer dizer assim, não no mundo da bola, voou de voar, de jogar demais, mas decolou na sua carreira profissional aí, né, alçou novos ares, foi para o Japão, foi para a Espanha, né, tá no Cruzeiro, estava no Cruzeiro antes, saiu, voltou, aquela coisa toda. E agora o clube de Belo Horizonte teria então dado sinal verde para ele negociar com o Vasco. Ontem a gente tomou conhecimento, que surgiu na mídia, de que o Cruzeiro estaria pedindo uma compensação financeira pela contratação de Lucas Oliveira. Aí já tomamos conhecimento que o Cruzeiro teria dado sinal verde. Será que Vasco e Cruzeiro chegaram a um acordo por essa suposta compensação? Ou será que não tinha compensação nenhuma? O Cruzeiro deixou o rapaz seguir o caminho dele, né? Enfim, vamos aguardar, o tempo vai nos mostrar aí o que há de acontecer sobre essa situação. Se tratando de Davi Luiz, provavelmente não deve jogar no Vasco. Quando eu falo provavelmente, é porque é muito provável, mas não é 100%. Alguma coisa pode mudar de última hora, a gente nunca sabe. Mas provavelmente Davi Luiz não deve vestir a camisa do Vasco da Gama. Há quem diga também que Joaquim Lavega não estaria perto de acertar com o Vasco. Então virou uma salada, né? Porque no Uruguai, na Argentina, no Brasil, vários veículos afirmam que o Vasco está muito perto de anunciar a contratação de Joaquim Lavega, né? Jovem promissor de 19 anos, está concorrendo aí ao prêmio de melhor jogador do futebol uruguaio da temporada de 2024, né? Então, se não vier, o mundo não vai acabar, o Vasco não vai deixar de existir, mas se vier seria bom. Se vier seria muito bom. É claro, a gente não sabe como seriam os moldes, salários, se vai ter luva, se não vai, se tem que pagar alguma coisa para o clube do Uruguai, mas vamos aguardar. Fato é que é muita informação desencontrada, né? Mas algumas coisas a gente já pode cravar. Tietê é bacalhau, né? Emerson Rodrigues pode estar realmente de saída. Vasco, a Fábio Carille se apresenta no dia 2 de janeiro. Não, se apresenta no dia 2 para ser apresentado no dia 3. Tietê é bacalhau, se apresenta no dia 6 de janeiro. Tomamos conhecimento também sobre outras situações, né? Que o Vasco negocia com o Lavega, uns dizem que sim, outros que não, né? Agora eu quero falar com você de uma coisa que está sacramentada. É o zagueiro Léo Pelé, que deixou o Vasco, vai deixar o Vasco. Ele que vai passar a vestir a camisa a partir do ano que vem do Atlético Paranaense. O clube de Coritiba amarrou a transação junto ao Vasco da Gama na compra por $2 milhões do zagueiro Leonardo, o Léo Pelé. Léo Pelé, o Vasco na época, quando fez a aquisição do jogador junto ao tricolor paulista, o São Paulo, o Vasco pagou $3 milhões, né? Hoje o Vasco está vendendo um atleta após 2 temporadas por $2 milhões. Então, botando tudo isso na balança, olha, saiu
supimpa, belezinha, melzinho, ó, na chupeta. Por que eu tô falando isso? O Vasco pagou então US$ 1 milhão para ter o Léo durante 2 temporadas. Se jogou bem, se jogou mal, é outros 500, tá? 2 temporadas o Vasco pagou US$ 1 milhão. Na época a cotação era 5 milhões e alguma coisa. 5 milhões e pouquinho, tá? Jogou 2 vezes a Série A, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, aquela coisa toda. E agora o Vasco está vendendo ele em baixa com a torcida e no nosso futebol por US$ 2 milhões para um time que vai jogar a Série B. Então o Vasco conseguiu amarrar bem a venda do Léo, porque se fosse um time de Série A, talvez o Vasco conseguisse recuperar os 3 milhões aí que gastou. Então o Vasco não está levando prejuízo, está sendo bom para o Léo, que vai seguir a carreira dele, segue a vida. O Atlético Paranaense tem estrutura, tem estádio, tem sua torcida, vai jogar a Série B, né? Se tudo der certo, o Atlético Paranaense sobe aí no ano que vem, mas isso aí já é outra história, já é problema lá da torcida do time de Coritiba. Eu quero que eles fiquem por lá mesmo, né? Arrumaram um problema com o Vasco por sem tamanho, deixa eles ficar na Série B. Mas brincadeiras à parte, né? Bom para o Léo, vida que segue, e o Léo deve ser então aí anunciado pela diretoria do Atlético Paranaense ainda hoje, ainda nessa sexta-feira, tá, meus amigos? Agora, se tratando de jogadores que estão emprestados, que podem voltar ao Vasco, porque tem algumas situações dificultando a vida aí. O Serginho, ele tem R$900 mil para receber do Vasco de luva, que o Vasco tem que pagar pro Serginho ainda, e não deve renovar com o Criciúma o empréstimo dele, tá? O Zé Gabriel, ele tem R$3,5 milhões para receber do Vasco de luva, gente. O Mister. O possante Zé Gabriel. Olha aí a transação que a 777 fez, gente. Coisa de maluco. O De Luca, que chegou no Vasco e nunca chegou efetivamente, o Vasco tem que pagar R$1 milhão para esse rapaz, para esse jovem. Então a gente fica vendo o Vasco tem que pagar um monte de jogador que nem jogou direito com a camisa do Vasco, e quando jogou, jogaram mal. Pronto, falei. Tirando o Serginho, teve ali 2 gols importantíssimos com a camisa do Vasco no ano passado, que eu acho que já era pro Vasco ter pago esses 900 mil pro Serginho, né? 900 mil ficaria muito barato pro Vasco permanecer na Série A, aquele gol contra o Galo Mineiro aqui no Maracanã, e aquele gol contra o Bragantino na última rodada, né? Mas enfim. E o De Luca, né? Complicado, né? Surgiu bem no Palmeiras, foi pro Bahia, machucou. Veio para o Vasco, debaixo de expectativa, machucou. Voltou a jogar, foi emprestado ao Ceará. Já não estão querendo renovar com ele. Complicado, hein? Tá complicado o negócio. Moiou, hein? Zé Gabriel, contestadíssimo aqui no Vasco. Sem chance no meio campo do Vasco hoje. Foi pro Coritiba, que não subiu para a Série A. Os caras não estão querendo muito renovar, não. Há quem diga que vai renovar, há quem fala que não. Tá atrapalhado, tem muito entrave aí. E aí tem a questão, por exemplo, o Lucas Figueiredo foi emprestado, ele e o Cauã Barros vão ser emprestados, melhor dizendo, ao América Mineiro, né? A gente trouxe para vocês aqui ontem à noite, Vasco então amarrando o empréstimo de Figueiredo e Cauã Barros junto ao América Mineiro. Mas voltando aqui ao caso de Serginho, Zé Gabriel e De Luca. Meus parabéns, Jorge Salgado, Osório, meus parabéns, meus irmãos, tamo juntasso, vocês são fera, só que nunca esqueçam. Se fosse no filme do Tropa de Elite lá, né, chegar pro Salgado e falar pra ele assim, vai tirar essa farda porque o senhor é moleque. Brincadeira, tá, gente? É só uma conjectura do filme Tropa de Elite lá do Capitão Nascimento lá, quando o cara quer dar uma de herói lá, quer fazer tudo sozinho lá, na operação lá, o Capitão Nascimento fala pra ele, tira essa farda porque você é moleque. Trazendo pro Vasco, né? Alguém dentro do Vasco tinha que chegar pra essa turma, né? O senhor Jorge Salgado, seus pares e a 777 e falar, vocês tirem essa farda porque vocês não merecem estar no Vasco, nunca mereceram.
Olha a contratação que esses caras amarraram. Gente, que loucura, que loucura, meus amigos. Eu acho que foi vendido para continuar sendo balcão de negócio nessa turma aí, né? Porque aí, fazendo um gatilho para não cair, os caras receber rio de dinheiro. Salário exorbitante, super hiper mega faturado. Aí o que acontece? Quando você tem um jogador meia boca, que nem um time de Série B faz questão do jogador, aí você vai contratar um jogador melhorzinho, aí o melhorzinho fala, não, mas espera aí, um passarinho verde me falou que aquele meio campo seu que é meia boca ali ganha $500 mil. Se ele ganha $500 mil, eu quero ganhar um. Aí embola todo o meio campo, rapaziada. É o que acontece no Vasco. Então, mais uma vez, parabéns ao Salgado, seus pares e 777. Agora, tem alguém se dando bem com isso, né? Empresário, jogador. Vai saber se algum dirigente também não se deu bem com isso. Vai saber, eu não estou acusando ninguém. Só fica aqui, né? Naquele especulativo, né? Vai saber, né? Quem que está se dando bem com isso aí? Quem está comendo um pedaço dessa pizza aí? Vamos aguardar. Meus amigos, agora se tratando aqui de Maurício Lemos, hein? Vocês lembram que o Maurício Lemos não quis vir jogar no Vasco no meio do ano passado, na janela? Não, desse ano, né? No meio desse ano, na janela. Ele ganhando R$400 mil para ser banco lá do Galo Mineiro. R$400 mil para ser banco do Galo Mineiro. Simplesmente, ele queria 700 mil para vir jogar no Vasco. Não veio. Sabe o que está acontecendo agora? A gente tomou conhecimento de que ele não está fazendo parte dos planos do Atlético Mineiro para o ano que vem. Eu gosto assim, amostradinho. Porque o Santos, aquela vez, com o Palhacinho Soteldo, debocharam do Vasco na Vila Belmiro. Foram rebaixados e o Vasco ficou na Série A. O Atlético Paranaense debochou a torcida, a arbitragem fez de tudo para ajudar eles. Jornalista, setorista do Atlético Paranaense tentou menosprezar o Vasco e agiu com preconceito para com a barreira do Vasco e a zona norte do Rio de Janeiro. Acabaram rebaixados também. Carlos Depen não quis vir jogar no Vasco na Série B. Não quis vir jogar no Vasco no meio desse ano. Foi jogar no Bahia, na outra vez foi jogar no Inter. Agora, o empresário dele falou que o Vasco é gigante. Doido para vir jogar no Vasco. Maurício Lemos queria ganhar quase o dobro para jogar no Vasco, onde ele seria titular e no Galo ele era reserva. Não rolou. Agora tá aí, prestes a sair do Galo Mineiro. Sabe qual é a reflexão disso tudo? Não brinca com o Vasco, não. Respeita o Vasco da Gama. O torcedor do Vasco não é maluco, não rasga dinheiro. O torcedor do Vasco não tem memória curta quando se trata de ingratidão de atleta, qualquer atleta. Seja atleta do Vasco ou de outros clubes que não quiseram vir jogar no Vasco. Faz isso não. O Davidson nunca vestiu a camisa do Vasco. Nunca. Mas o respeito do Davidson é tão grande, mas é tão grande, que é só o Davidson fazer assim, ó. É só o Vasco fazer assim, ó. O Davinho vem. Entende a diferença do respeito com a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama? Existe uma coisa chamada lei da semeadura. A gente colhe só o que a gente planta. Você não vai colher milho se você plantar batata. Você não vai colher feijão se você plantar trigo. O que você plantar é o que você vai colher. E a gente está vendo aí, ano após ano no futebol brasileiro, todo mundo que plantou alguma coisinha para com o Vasco está começando a colher. Fica aí a reflexão, hashtag fica a dica. Galera,
Mais um pouquinho do mercado. Vitor Luiz, né? Renovou com o Vasco por mais 2 temporadas. Tá certo? Combinado? Ok? E o goleiro Daniel Fusato, do Eibar, do futebol espanhol, está por detalhes para acertar com o Vasco, só aguarda a liberação do clube espanhol. Daniel Fusato tem 27 anos, chegaria em definitivo para jogar com o Vasco da Gama, ele que já teve passagens por seleção brasileira, até mesmo pela Itália, na Roma, lá na Terra Nostra, né? Então, basicamente, meus queridos, é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de sexta-feira. Um abraço para todos vocês, um casaca no coração de cada um. Mais tarde a gente se encontra para falarmos do nosso gigante. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!